Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da recusa do TSE de dar informações sobre a regra que permitia o TSE censurar coisas durante a eleição. Vamos ver esse caso aqui, porque o que eu estou falando para vocês é isso. Se teve algum golpe em 2022, foi aqui. E agora o TSE não quer falar sobre isso. A Folha de São Paulo pediu informações, o TSE não deu nenhuma. Eu vou explicar para vocês qual que é a complicação que tem nessa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Me Traga Ódio, o Amor Tá Muito Caro, Resposta Errada do Enem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram que ano passado, sobre a justificativa de impedir fake news nas eleições, o TSE criou uma resolução que ia contra a lei. A verdade é essa. O TSE se deu o direito de polícia, de entrar em contato diretamente com as plataformas e exigir a remoção do que ele considerasse uma fake news. Por que que isso é uma deturpação da história? Porque, em tese, existe um devido processo legal. Se existe algum comentário que seja uma fake news, isso deve-se fazer uma denúncia para o Ministério Público, para a polícia, que vai investigar, vai ver se for o caso, pede ao juiz autorização para retirar aquele caso ali, e aí pode entrar em contato com a plataforma para retirar, com base em algum crime que tenha no Código Penal, injúria, calúnia, difamação, alguma coisa assim. De outra forma, se for meramente uma mentira que não afeta ninguém, que não insulta, não calunia, não ofende ninguém, ou por outro lado, se não ameaça alguém, né? Ou seja, se não for nada disso, simplesmente não precisa ser tirado aquilo ali. A lei não diz que mentira é proibido, mentira é permitido, não tem nada contra a mentira na legislação brasileira, né? A menos que seja, como a gente falou, um insulto, uma ofensa, uma calúnia e etc., ou uma ameaça. Enfim, o TSE, nas eleições de 2022, foi até aquele... Lembra aquele caso que a Carmen Lúcia ficou até sem jeito de votar, porque era uma coisa claramente inconstitucional, né? Estava se dando poder ao TSE para, de forma direta, de ofício, imediatamente tirar qualquer coisa da internet que ele achasse mentira, sem ter devido processo legal, sem ter ouvir as partes, sem ouvir nada, mandava tirar imediatamente. Mas a própria Carmen Lúcia falou que é uma coisa que fere a liberdade de imprensa, mas a gente entende que está numa situação excepcional, então é importante até o final das eleições que essa regra continue valendo. Adivinha, a regra está valendo até hoje e vai valer para a eleição do ano que vem, se ninguém mudar isso nesse meio tempo, né? Enfim, essa regra foi criada e permite que o TSE, a qualquer momento, sem saber qual o critério que eles usam, eles liguem para qualquer rede social e peçam para tirar qualquer postagem de qualquer pessoa alegando que seria fake news. É um poder absoluto, é um poder orwelliano, uma coisa absurda, né? E aí, o que fez a Folha de São Paulo? A Folha de São Paulo fez uma requisição ao TSE perguntando, beleza, vocês, né, explicaram que era questão de um golpe, ia ter um golpe no Brasil e não sei o que lá, ameaça à democracia, então como não tinha uma lei de fake news, exigia medidas excepcionais, e daí conseguiram essa votação que deu o poder de polícia para o TSE para tirar qualquer fake news da internet, né? Mas e aí? O que vocês fizeram com isso? Porque a verdade é que a gente não sabe, né? A gente ficou sabendo de algumas fake news que foram retiradas, algumas que são absurdas. Por exemplo, vocês lembram, né? Era proibido no ano passado dizer que o PT e o PCC eram ligados e coisa e tal, ou dizer que o Lula apoiava o ditador da Nicarágua. Não podia dizer isso, não, de maneira alguma. É mentira. Não pode. O fato do Lula ter lambido o saco do cara 200 vezes e continuar lambendo hoje não quer dizer nada. Dizer que o Lula era amigo do Maduro não pode, é fake news, cara, não. O fato de que o Maduro é um procurado internacional, em qualquer país que ele for, ele é preso, mas veio aqui no Brasil, encontrou com Lula, foi recebido como chefe de Estado. Não, isso aí mudou depois disso, né? Enfim, algumas coisas a gente ficou sabendo que foram suprimidas por conta né, dessa ação do TSE. Algumas fake news foram de fato fake news que, na boa, algumas fake news que a gente sabe agora que não eram fake news foram proibidas na eleição. E lembra, eu falei isso alguma coisa para vocês, eu sinceramente acho que o pessoal está procurando no lugar errado. Isso é o grande crime
dos bolsonaristas, culparem a urna eletrônica por alguma coisa que não tem nada a ver com a urna eletrônica. E aí você fica nesse negócio de dizer, ah não, é maquininha mágica, não sei o que lá, cadê o código-fonte, não sei o que lá, umas besteiras dessa. E aí isso que acontece, você para de olhar para o lado onde está o problema real, que é a compra de voto do PT e essas decisões tendenciosas do TSE. O que aconteceu naquela época? Um monte de coisas podem ter sido tiradas do ar a pedido do TSE, sem que a gente nem ficou sabendo, né? Esses casos que eu citei, do Maduro, do cara da Nicarágua lá, do Ortega, do PCC, essas a gente ficou sabendo. Mas isso que a gente não ficou sabendo, porque lembra, o TSE não precisava falar para ninguém, ele ligava lá para o Twitter, ou para o Facebook, ou para o YouTube, ó, tira tal vídeo do ar, tira tal publicação do ar e acabou, e tirava, né? Essas empresas não vão bater de frente com o Xandão cabeça de piroca, porque sabe que termina arrombada, né? Então, no final das contas, o que afinal eles tiraram do ar na eleição de 2022? Seria uma informação interessante, porque permitiria testar uma hipótese que eu falei. Eles foram tendenciosos. Eles tiraram um monte de coisa contra Lula e as coisas que eram ofensivas a Bolsonaro, os problemas que ofendiam Bolsonaro, não mexeram tanto. Por exemplo, o caso das rádios do Nordeste, né? Ao contrário, abafaram, falaram, não, que absurdo vocês desconfiarem das rádios do Nordeste, não sei o que lá. Enfim, isso é um golpe, meu amigo. O TSE tem que ser isento, ele não pode pender para um lado. Ele tem que fazer a coisa com justiça. Então, esse resultado que a Folha pediu aqui era uma coisa fundamental, porque poderia responder essa pergunta. Realmente, e você teria alguma coisa comprovável. Porque, de novo, é o que eu falo, o pessoal que fica batendo na urna eletrônica está batendo com a testa na parede. Não tem como provar nada na urna eletrônica, é impossível auditar a urna eletrônica, não tem como provar nada. Então, e não é uma característica dessa urna eletrônica, não. Qualquer coisa, qualquer mecanismo de votação, no momento que você tem sigilo de voto, se torna impossível você auditar o sistema. Então esquece. Não adianta imprimir coisa, não adianta mudar a urna, mudar a coisa, não interessa. Ao contrário, você questionar a urna, você faz com que o seu eleitor não queira ir votar. Porque ele acha que vai ser, se vai ser maculado mesmo, se não tem esse resultado importante, o que importa, né? Se o resultado vai ser decidido pelo TSE mesmo, para que eu vou votar? E aí você perde a eleição, porque o seu eleitor não vai votar. Por outro lado, isso daqui era algo que poderia ser provado, que poderia ser examinado e talvez comprovasse de fato uma tendência do TSE. Aconteceu essa tendência? A gente não sabe. Eu suspeito que sim. Mas justamente essas informações permitiriam a gente ter essa ideia. Quais foram as postagens que foram efetivamente retiradas do ar nesse poder de polícia do TSE? O TSE diz que tem sigilo de Estado. Alegou que não pode dar informação e coisa e tal, e a Folha insistiu, pediu um monte de coisa, mas e o processo? E quais os perfis? Quais as contas? Quais os grupos que foram bloqueados? Falaram, não podemos dar nenhuma informação. Isso é extremamente suspeito, porque a justiça deveria se pautar pela publicidade, né? Veja, vamos supor, né, o TSE pegou esse poder de polícia justamente porque imaginava-se haveria uma grande quantidade de fake news na eleição, e de fato houve, mas houve dos dois lados. O Janones fez fake news para tudo quanto é lado, até confessou isso depois. Teve fake news de todo mundo, sempre tem. Aliás, essa ideia de que fake news é uma coisa moderna, que começou agora, não sei o que, não sei de que o pessoal tirou isso, porque sempre teve notícia falsa na eleição, né? Mas enfim, isso daqui era algo que permitiria uma comprovação dessa tese do TSE ser direcionado, né? E o TSE não quer mostrar. Isso é uma coisa curiosa. Eu diria que a Folha devia tentar de novo isso daí quando for o presidente do TSE, o Cássio Nunes. Quem sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.